Qual o papel dos centros vitais no intercâmbio mediúnico? Raul Teixeira responde que encontramos os centros vitais como sendo representações do corpo psicossomático ou perispírito, correspondendo aos plexos do corpo, no corpo físico. São verdadeiras subestações energéticas. À proporção que encontramos no mapa fisiológico do indivíduo os diversos entroncamentos nervosos de vasos, de veias, temos aí um foco de expansão de energia. O nosso centro coronário, que é a porta que se abre para o cosmos, é a esponja que absorve o influxo de energia e distribui para o centro cerebral, para o centro laríngico e respectivamente. Para outros centros que se distribuem com maior ou menor intensidade, através do corpo físico. Sabemos que tais energias, antes de atingir o corpo físico, abrigam-se no corpo espiritual. Do mesmo modo como se tivéssemos uma grande cisterna de água abastecendo uma cidade, tendo em cada residência a nossa particular, verificamos no organismo a grande cisterna que absorve as energias de maior vulto, que é o citado centro coronário, e as pequenas cisternas que vão atendendo às outras regiões, o centro cerebral, atendendo às funções intelectivas do homem, acionando as funções da mente, o centro laríngico responsável pela respiração, pela fala e todas as funções importantes do aparelho fonador. Temos o centro cardíaco, que está ativando as emoções, as emissões do sentimento do homem, atuando sobre os músculos, o músculo cardíaco. Conhecemos o centro gástrico, responsável pela digestão energética, e naturalmente achamos aí, no campo da mediunidade, uma contribuição muito grande, porque os médiuns invigilantes, ou que estão nas lides, sem o devido policiamento, sem as devidas defesas, quando entram em contato com atormentados, sentem as tradicionais náuseas, absorvendo energia que os alimentam de maneira negativa e provocam malestares de repercussão no soma. No corpo físico, o ardor de cabeça, tão comum aos médios, são energias atingindo o centro cerebral. Lembramos ainda o centro esplênico, responsável pela filtragem de energia, atuando sobre o baço, do mesmo modo que este é responsável pelo armazenamento do sangue, pela filtragem, e achamos o centro básico, ou genésico, por onde absorvemos a energia provinda dos minerais do solo. O chamado pelos yogis de Kundalini ou fogo serpentino.
Esses centros espalhados são tidos como os mais importantes. Mas ao longo do corpo temos vários outros centros por onde as energias penetram ou por onde elas são emitidas. Dessa forma, os centros de força são distribuidores de energia ao longo do corpo psicossomático, que tem a função de atender ao corpo somático. Identificamos a correspondência das veias, das artérias e dos vasos no corpo físico como as linhas de força do campo perispiritual. Eis porque, quando recebemos o passe, imediatamente sentimos bem-estar. Nos sentimos envolvidos numa onda de leveza que normalmente provoca-nos emoção. Porque as energias penetram no centro coronário e são distribuídos por essas linhas de força, à semelhança de qualquer medicamento. Elas vão atingir as áreas carentes. Se estivermos com uma problemática cardíaca, por exemplo, não haverá necessidade de aplicarmos as energias sobre o músculo cardíaco, porque em penetrando a nossa intimidade energética, aquele centro lesado vai absorver a quantidade, a parcela de recursos fluidos de que necessita. Do mesmo modo, se temos uma dor na ponta do pé e tomamos um analgésico que vai para o estômago, a dor na ponta do pé logo passa. Então, o nosso cosmo energético está, como diz a doutrina espírita, ligado célula por célula ao nosso corpo somático. Enfim, por isso os centros de força do perispírito têm seus correspondentes materiais nos plexos do corpo carnal. Ou diríamos de melhor maneira, os plexos do corpo carnal são representantes materiais. São a expressão materializada do fulcro energético ou dos centros de força ou ainda dos centros vitais do nosso perispírito. Então, temos aí um completo estudo numa percepção dos centros de força por Raul Teixeira. Muito bem detalhado, né? Demais. Estou bem claro. Mas para os amigos que ainda não têm muito conhecimento com os chakras, eles são 7, que ele cita aqui. O coronário, que é esse aqui na nossa cabeça. Lembrando que nos nossos centros de força, eles são como um funil, com a boca para cima, para receber as energias. Então, nós temos o coronário, que é esse que ele citou primeiro, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o esplênico e o básico, que é aqui abaixo do umbigo. Então, esses centros de forças estão a nível do perispírito, dentro do nosso corpo, próximo ao espírito. Daí, porque ele diz que tem a sua correspondência com os órgãos do corpo físico. Para que, né, fique claro o que ele diz. Então, logo no início, ele diz que encontramos centros vitais como sendo representações do corpo psicossomático ou perispírito, correspondendo aos plexos do corpo físico. Então, existe essa ligação entre eles. Aí, mais abaixo, ele vai dar a explicação, que é muito sensata, de como essa energia flui. Aí ele começa pelo coronário, que ele diz que é a porta que se abre para o cosmos, né? Porque ele está aqui acima. Então é a esponja, ela absorve tudo que passa nessa, que vem, né, do alto. E distribui para o centro cerebral, não é? E vai justamente
ser absorvido nessa região aqui da nossa cabeça. E, respectivamente, vai passando para os outros centros, porque eles têm uma ligação, um canal, né? Como ele compara com as veias da gente. Aí ele fala que o centro cerebral atende justamente essas funções intelectivas do homem, onde nós pensamos, onde nós imaginamos, onde recebemos também a intuição, né? Então, é por aí que elas vêm. O laríngeo, que é responsável pelo aparelho respiratório, como também pelo aparelho fonador. Os médicos de psicofonia, né, as entidades usam muito essa região do médico. Aí vem o cardíaco, que está justamente ligado com as nossas emoções, sensações, nossos sentimentos, né, e também atua no músculo cardíaco, tem essa ligação. Aí vem o gastro, que é responsável pela digestão energética. É por aqui onde nós absorvemos muito o campo, onde nós chegamos, quando a gente chega num ambiente, é por ele que nós recebemos o primeiro impacto. Por isso a gente sente aquele peso, aquela coisa, é ele que está captando isso aí, né? Aí é onde ele diz que o centro gástrico é responsável pela digestão energética, naturalmente, achamos aí o campo da mediunidade, né? No campo da mediunidade, porque médios invigilantes ou que estão nas lides sem o devido policiamento, sem a devida defesa, quando entram em contato com entidades atormentadas, sentem geralmente náuseas, porque absorveram muita energia por aqui. Aí aquele mal-estar, ânsia de vômito, aquelas coisas que os médios sentem naturalmente, né? E essas energias são alimentadas, né, de maneira negativa e provocam esse mal-estar que passa para o soma, ou seja, o corpo físico, mas quem absorve é esse chakra ou centro de força. Aí ele diz, olha, lembramos ainda que o centro esplênico, que é o que fica aqui ao lado, no nosso lado esquerdo, né, em cima do baço, mais ou menos, ele atua justamente na filtragem de energias e atua diretamente sobre o baço, né? E o básico, o genésico, que é aqui abaixo do umbigo, que é por onde absorvemos as energias profundas dos minerais do solo, né? Que são chamadas pelos iogos de Kundalini, porque recebe de baixo para cima. Esse chakra recebe essas energias que vêm dessa direção. Então, vejam que isso é muito importante para o médium entender, porque ele, tendo conhecimento disso aí, ele vai se dar melhor com as situações, entendendo como é que atua, né? O organismo, esses pontos de energia, esses centros de força. Mais adiante, ele diz que nós temos ao longo do corpo vários centros por onde essas energias também penetram e também por onde são emitidas. Por exemplo, quando você aplica o passe, sai por aqui. Nós temos um centro de força aqui também. Então, é por aqui que nós direcionamos o nosso passe. Pelos olhos também, nós emanamos também fluidos pelos olhos. E aí tem outras, né, outras situações. Aí é quando ele diz que eles se ligam como canais, né, através das veias. As veias são as artérias, né, são como essas linhas de força que ligam um ao outro e correspondendo ao campo espiritual. Então, quando você sente qualquer coisa, num deles, os outros vão também sentir essa vibração. Como ele compara aí com a dor no pé, né? Você toma um comprimido, ele vai para o estômago e a dor lá embaixo no pé cessa. Por quê? Porque existe essa ligação entre eles. Então, eles atuam conjuntamente. E é bom que o médium se esclareça quanto a isso. Ele, na forma como ele recebe as energias, ele vai tentar entender por onde é que ele está recebendo mais, por onde é que ele precisa ter um controle melhor, para que ele não se sinta mal, não passe por essas situações que ele diz aí, né? E aí ele diz que porque as energias penetram no centro coronário e são distribuídas por essas linhas de força, né? Vai se espalhando por todo o perispírito, refletindo no corpo somático, que é o corpo físico. Então, qualquer sensação, qualquer percepção que eu capte ali de energia que entrar, ela vai
refletir no meu corpo, ou para me dar um bem-estar, uma satisfação, ou ocasionar algum pequeno mal-estar, que é fluídico e energético, e isso torna-se até passageiro. Não demora muito, porque o médico já trabalha isso e faz com que equilibre, passando essa situação à normalidade. Né? E aí, no final, ele diz e deixa bem claro, então o nosso cosmo energético está, como diz a doutrina, ligado célula a célula ao nosso corpo somático. Por isso, o centro de força do perispírito tem seus correspondentes materiais no plexo, no corpo carnal. Pronto, foi isso. O médico vai dar uma lidazinha, estudar mais sobre isso, e ele vai entender por que determinadas situações aconteceram com ele ou acontecem no momento da mediúnica, né? Da reunião, do contato com o plano espiritual. Muito boa a explicação.